Paz do Senhor, que alegria e poder para nós estarmos reunidos nessa quarta-feira. Minha gratidão a todos aqueles que vieram. Deus os abençoe de uma forma especial. Hoje nós vamos estar começando o estudo da Epístola Universal do Apóstolo Tiago. Portanto, eu convido você a abrir a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, e vamos estar lendo até o versículo 4. Eu não sei por quantas semanas que nós iremos debruçar nesta carta, porque são muitas verdades que nós devemos e podemos aprender com a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Senhor, nós estamos diante de Ti. Eu te agradeço por esse tempo, por esse momento que o Senhor tem nos proporcionado de estarmos reunidos enquanto igreja do Senhor. Aquilo, Paizinho, que o Senhor esteve falando comigo no decorrer desses dias, usa-me e peço-te que eu venha ser um canal de bênção na vida desta igreja, que eu possa pregar no poder do Teu Espírito Santo, somente as Tuas verdades, a Tua palavra. Dê-me graça para poder ser fiel a Ti e a Tua palavra, que possamos sair daqui nessa noite alimentados em o nome do Senhor Jesus. Amém. Essa carta que escreveu Tiago é uma carta que ela foi, de certa forma, como Lutero, por exemplo, Martim Lutero, ele teve uma dificuldade de compreender essa carta. E ele a considerava como palha. Porque ele não entendia muito bem o que Tiago estava dizendo, e no pensamento dele havia um contraponto entre o que Paulo ensinava e o que Tiago estava ensinando. Mas não existe nada de contraponto, porque elas se completam. E nós vamos estar estudando daqui algumas semanas, e quando entrar nesse versículo eu vou estar comentando com os irmãos. Essa carta é considerada como epístola universal que foi escrita para os cristãos judeus que por causa da perseguição que havia em Jerusalém contra os crentes, os cristãos, eles estavam vivendo fora da Palestina. E esse Tiago que escreveu essa carta, ele escreveu com alguns objetivos. Primeiro, de encorajar os cristãos judeus que estavam enfrentando grandes perseguições. Segundo, para corrigir algumas crenças erradas que estavam entre os irmãos. E por último, essa epístola tinha por intenção de orientar os irmãos sobre a prática da fé. O autor dessa carta é Tiago, não é o apóstolo. Até porque o apóstolo Tiago, que esteve entre os 12, ele foi morto, como está registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Esse Tiago, ele era o irmão de Jesus por parte de mãe. Ele era filho de Maria. E ele presidiu a igreja, ele era um dos líderes da igreja de Jerusalém. Aquele concílio que houve no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, para estar a igreja norteando alguns assuntos em relação aos gentios, que somos nós. Tiago, ele foi o líder daquela Assembleia Geral. Um homem que se mostra muito equilibrado, fiel a Deus, temente ao Senhor, e ele escreveu algumas verdades simples, porém importantes. Ele trata muito assuntos sobre a prática da fé. Portanto, nós vamos caminhar hoje aprendendo algo importante. Primeiro, Tiago ele traz a saudação e o prefácio. E capítulo 1, versículo 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele não usa a expressão Tiago, ministro
do Evangelho. Ele não usa a expressão Tiago, apóstolo de Jesus. Não, ele usa servo. E a expressão que ele usa, que está escrito na Bíblia, é doulos. Doulos, no grego, é servo, que é escravo. Esse líder da igreja, esse homem que era um homem tão experiente, um homem que aprendeu com Jesus, tinha o coração de Jesus na sua vida, quando ele vai identificar a igreja, ele nos dá uma grande lição. Ele dizendo: Tiago, servo, doulos, escravo do Senhor, de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quando ele faz essa apresentação, ele demonstra aquilo que realmente ele era. Porque, de fato, ele era um apóstolo, uma grande liderança. Mas ele também era servo, doulos, escravo de Jesus Cristo. E ele não coloca os grandes títulos para identificar a sua posição de grande autoridade. Pelo contrário, ele usa a expressão doulos, servo e escravo. E existem algumas implicações para Tiago fazer uso dessa palavra. Eu notei algumas. Primeiro, que o servo, ele demonstra obediência absoluta. Todo escravo, ele tinha que ter obediência, porque o escravo não tem direitos próprios. Ele obedece em tudo ao seu senhor. Segundo, demonstra por essa palavra humildade absoluta. Ele não pensa em privilégios, mas sim em seus deveres. Terceiro, ele usa a palavra doulos, servo, escravo, demonstrando lealdade absoluta. Ele mostra obediência absoluta, humildade e lealdade absoluta. Isso demonstra que ele não tinha interesses próprios, mas sua vida estava totalmente entregue ao Senhor Jesus. E ele identifica como remetente dessa carta, dizendo: Paulo, servo. De quem que ele era servo? De Deus e do Senhor Jesus. Ele tinha uma característica, ele era marcado. Naquele período que havia muitos escravos, os seus senhores marcavam os escravos. É como hoje as pessoas da nossa cultura criam-se gados. E é comum você olhar um gado e lá ele tem uma marca. Essa marca identifica que ele tem um dono. E alguém coloca lá para fazer essa marca nesse gado. Quando eu era menino, eu ficava observando. Quando algumas vezes eu vi marcar os gados, aquilo doía meu coração. Porque não sei como se faz hoje, mas quando eu era um adolescente, que eu ia nas fazendas, eles esquentavam o ferro com as iniciais do dono da fazenda. E quando aquele ferro estava vermelho, tão quente, vermelho, eles encostavam o gado, prendia ele, e a gente escutava fazer assim, ó. E o gado sentia. E ficava para o resto, enquanto ele de vida tivesse, quando alguém olhava, via aquela marca. Era a marca que identificava que ele tinha um dono. E Tiago também, ele traz as marcas. Mas não marcas apenas físicas, marcas espirituais. Marcas de um homem, de um soldado do Senhor Jesus Cristo. E esse Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele escreve a quem? As 12 tribos que andam dispersas. Ele escreve para os cristãos judeus que estavam sofrendo grande perseguição. E muitos deles saíram fugindo de Jerusalém. É o tempo da diáspora. As pessoas fugiam de Jerusalém por causa da perseguição. Porque ser crente naquele período era um período que a sua vida corria grandes perigos. E ele escreve: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, a quem as 12 tribos que andam dispersas, e ele usa uma palavra. E essa palavra que ele usa, eu encontrei ela 2 vezes nas formas de cartas. Não sei se tem mais, mas hoje eu estive estudando
eu vi 2 vezes essa expressão que ele usa. Ele identifica quem ele é, para quem ele está enviando, e ele deseja uma palavra. O que ele deseja? Saúde. E essa palavra, esse termo, cairem, é uma palavra comum usada nas saudações das cartas. Eu encontrei esta palavra na carta que Cláudio Lises, o tribuno romano, escreve para segurar Paulo numa viagem sem perigos, e na carta informando a resolução do Concílio de Jerusalém, autorizando os gentios a não cumprirem os ritos judaicos. A primeira informação está em Atos, capítulo 23, versículo 25. Olha o que diz aqui, Atos 23 e 25 a seguir. Escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lísia a Félix, potentíssimo governador, saúde. Era uma forma que eles escreviam cartas. E depois nós vemos também Atos, capítulo 15, versículo 23, quando eles escrevem ali a decisão do concílio de Jerusalém, e por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Eles tinham era um padrão de uma carta simples, de um modelo simples. E Tiago, quando ele escreve a igreja, ele identifica como servo, ele mostra que ele direciona essa carta, que eram as 12 tribos, aos irmãos que estavam, que tinham andando dispersos na diáspora, fugindo de Jerusalém, e ele deseja a eles saúde. E a partir do versículo 2, até o versículo 4, que eu quero hoje me ater aqui nesses 3 versículos, falar algo importante, que é sobre as provações. E ele começa dizendo assim: meus irmãos. Essa expressão, meus irmãos, era para quem essa carta estava endereçada, e hoje para nós. Tome essa carta hoje como Deus falando com você. Meus irmãos. Como Tiago hoje falando para você. Meu irmão. E o que ele vai falar a nós? Tende grande gozo quando caíres em várias tentações ou provações. Tende grande alegria. Gozo é alegria quando caíres em várias tentações. E quando hoje eu estava comentando até com a minha esposa, quando eu estava estudando essa temática desde ontem, e hoje revisando o material, hoje cedo, quando eu estava no gabinete pastoral, quando eu comecei a estudar isso aqui, que eu vi a profundidade desse texto, eu comecei a rir sozinho, irmãos. E eu lembrei de um pastor amigo meu que falava assim, ele usa uma expressão. E hoje eu estava entendendo por que ele usa essa expressão. Ele fala assim, nas palavras dele: eu acho Deus uma graça. E quando eu fui estudar essa palavra, várias tentações, eu busquei a ler um pouquinho, embora muito raso, que eu estou começando a ler o grego koiné, eu comecei a buscar e ler essa palavra. E ele usa primeiro várias. E essa palavra várias que ele usa é a palavra poikilos. Poikilos. E poikilos é uma palavra que tem um significado de multicor. Várias cores. Poikilo é a mesma expressão que o apóstolo Pedro utilizou em 1 Pedro 1,6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações. É poikilos, várias. O que é poikilos? Essa expressão poikilos mostra que as tribulações da vida não são todas iguais. Antes são como fios multicoloridos,
quilos é várias cores. As tribulações da vida não são todas iguais. Antes são como fios multicoloridos que o tecelão usa para formar uma linda tapeçaria. O cristão deve entender, essa palavra hoje é para nós, que as várias tentações ou provações são multicoloridas. Ou seja, elas não são iguais. Assim como o tecelão utiliza para fazer a sua arte, da mesma forma Deus utiliza várias formas de provações, mas devemos entender que o resultado é fantástico. São várias tentações, multicoloridas. Quando nós passamos por provações, e são várias, porque não são iguais, as provações, elas são diferentes. Cada época, nós passamos por um tipo de provação. Não são todas iguais. São várias. Não é só uma provação. São várias provações. E cada um, o que essa palavra está dizendo? Quilos, várias cores. Cada provação que você passa, cada luta que você passa, e que aquilo dói a sua alma, Deus está vendo isso como um grande artista. Você não está vendo o fio da meada, mas Ele está formando. Como o tecelão forma a sua arte, e Ele está vendo as suas lutas de uma forma colorida, que traz vida. No final, você consegue compreender que Deus estava correto. E Tiago diz assim: meus irmãos, tende grande alegria, grande gozo, quando vocês caírem em várias tentações. Não é uma tentação, não é uma provação, são várias. Em cada tempo da sua vida, você vai experimentar dificuldades diversas. Existem batalhas que eu já enfrentei, que hoje já não são mais batalhas para mim, porque eu as já venci. Porém, cada dia, cada tempo, Deus trata e permite vir as provações na minha vida. E por muitas vezes, essas provações doem. Pense comigo, Jó. Jó foi um homem que foi provado. Ele não sabia, quando a Bíblia diz que os filhos de Deus se apresentaram e veio Satanás, e Deus testificou de Jó. Jó não sabia do que ia acontecer, do que estava acontecendo. Jó não sabia do que Deus tinha conversado com o nosso grande inimigo, testificado a sua fé. Porque o contexto daquela época é que um homem fiel, ele tinha que ser rico, próspero, e ter uma família abençoada. Rico, próximo, ter uma família abençoada e ter saúde. Era o sinal de que Deus estava com ele. E a Bíblia diz que Jó, ele sentava e as pessoas passavam perto dele, elas abaixavam a cabeça em reverência, dos velhos às crianças. E o inimigo veio e tirou de Jó, num só dia. Os seus filhos morreram, os seus animais morreram, assaltantes roubaram dele, ele perdeu tudo, quase tudo. Aí a Bíblia diz que quando ele ouviu aquela notícia, ele expressou: bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o Senhor. E Deus diz ao nosso inimigo: você viu como Jó é fiel? E Jó não sabia dessa reunião. E o inimigo disse: mas então vamos fazer. Vamos agora aprofundar mais. Deixa eu tocar nele. Deus disse: pode tocar, só não tira a vida. Aí veio a enfermidade, grande e terrível. Os seus amigos, quando ficaram sabendo disso, se condoeram com Jó, e eles sentaram com Jó, os seus amigos,
A Bíblia diz que por 7 dias, nenhum deles pronunciaram nenhuma palavra, porque não tinham o que falar. Depois de 7 dias, de muita reflexão, eles começaram a questionar. Jó, tem alguma coisa errada com você? Você pecou. Porque você é um homem fiel, você era rico, você tinha saúde, agora você é uma pessoa pobre, você é um homem que está enfermo, você perdeu seus filhos, a sua mulher não está entendendo nada do que está acontecendo. Então, Jó, tem alguma coisa errada, você está em pecado. E Jó dizia, não estou. O meu Redentor vive, por fim ele se levantará. Jó não sabia dessa reunião que tinha acontecido. Até que veio o tempo que Deus estabeleceu, que Deus mudou o cativeiro de Jó. Quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. E nós vimos aqui em Tiago capítulo 5, o versículo 11. Olha o que diz o texto. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então essas tribulações, as provações são grandes. O nosso Deus está vendo o amanhã. Aí Tiago disse, meus irmãos, fiquem felizes. Olha o contraditório. Fique feliz quando você passar por várias tentações ou provações. Olha o que diz em Atos capítulo 5, versículo 40. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem em nome de Jesus e o deixaram. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando de serem julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Quando os discípulos foram açoitados, maltratados por pregar o evangelho, a Bíblia diz que eles se retiraram da presença do conselho, regozijando. Sabe o que é a palavra regozijar? Glória a Deus, eu sou digno, tenho achado digno de sofrer pelo nome de Jesus, aleluia. Olha como que era a mente dos apóstolos, sofrendo por causa de Jesus e alegrando. E é isso que o Senhor Jesus está nos trazendo hoje, essa lição, orientados pelo Tiago, dizendo, meus irmãos, tende alegria, fiquem felizes, quando as várias tentações, caíres em várias tentações, quando você sair de uma dificuldade e entrar em outra, fique feliz, porque Deus, Ele está vendo o amanhã. E o versículo 3, ele diz assim, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Essa é a palavra prova da vossa fé, a palavra prova que é utilizada é dokimion. E essa palavra dokimion é uma palavra que era usada para referir-se à cunhagem autêntica, a moeda genuína. Era como se também era usada, irmãos, para apurar o ouro. Essa palavra prova, colocava o ouro, colocava ele no fogo. E o fogo provava, aquilo que era ouro permanecia, aquilo que não era ouro queimava. E é essa palavra que Deus está falando, sabendo que a prova, ou seja, essa prova que quando nós passamos, o propósito da aprovação é de nos livrar de toda impureza, queimar a escória do caráter humano, nos deixar limpos e purificados. Quando vem a prova para você, ela tem um objetivo de limpar. Deus não permite a prova sem nenhum objetivo. Ele permite a prova para te fazer melhor,
para a gente entrar no processo dele. E por muitas vezes, as provas que vêm na nossa vida nos trazem grandes dificuldades. E hoje existe um evangelho, uma graça barata, que tem sido pregado em algumas igrejas. Entrega tudo no altar e você não vai ter sofrimento. Coloca tudo no altar, a sua oferta no altar, você está blindado de toda enfermidade, de todo sofrimento. Não é esse o evangelho de Jesus. Deus nunca falou para a gente que a gente não iria sofrer. Ser cristão não nos isenta, não nos blinda das provações e nem das dificuldades. Esse evangelho que está pregando, que prega-se por aí, coloca tudo no teu altar, oferta aqui, e Deus vai ser obrigado a te responder. Não é o evangelho da Bíblia. O evangelho de Jesus é outro evangelho. Um caminho mais doloroso. É um caminho mais espinhoso. Mas no amanhã, você vai ver que vale a pena. E por isso que Tiago diz assim, meus irmãos, fiquem felizes. Quando as várias formas de tentações chegarem até você, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Ou seja, Deus te permite você entrar na prova. E essa palavra, dokimon. Dokimon é essa palavra que prova, que passa no fogo para tirar as impurezas. Quando nós entramos na provação, o crente ele entra, o que ele vai fazer? Qual é a receita que Jesus nos dá? Orar, ler a Bíblia, jejuar, ficar com Deus. Não é isso que a gente faz? Às vezes a vida está muito boa, o ser humano nem tem tempo para orar. Pastor, mas a minha vida está tão boa que nem tempo para orar eu estou tendo. É boa demais a minha vida. Eu não tenho tempo para orar, para ler a Bíblia, para jejuar. De tão bom que está, meus afazeres são tantos. Minha vida está um fenômeno. Aí Jesus fala assim, não, mas não é isso. Aí ele permite vir uma dificuldade. Quando vem a prova, quando vem a luta, quando vem as perseguições, aí a gente lembra de Deus. Oh, Jesus, eu estou aqui. Tem misericórdia de mim. Aí aquela pessoa que não estava orando mais, já começa a vir nos cultos de oração, começa a chegar mais cedo. Nossa, irmão, que bênção. Eu não estava indo à igreja, no culto de oração, já começa a chegar mais cedo. A esposa já veio lá deitado. Ela acorda assim, cadê o maridão? Está de joelho no chão. Cadê a esposa? De joelho no chão. Mas o que é isso? Que bênção. Aí você está lá assim, ninguém sabe, né? Jesus, Jesus. Oh, Jesus, tem misericórdia. É Deus trabalhando nessa palavra, Ele purificando como fogo purifica o ouro. E quando a gente começa a orar, as impurezas começam a sair do nosso coração. Aquilo que desagrada a Deus começa a sair. Quando a gente começa a orar, começa a ler a palavra, começa a jejuar, a gente começa a ver a vida com as lentes do Evangelho. A gente já não começa, a gente não consegue odiar as pessoas. É maltratado, mas está amando. É perseguido, mas está amando. Está caluniando, eu estou bem dizendo. E ninguém entende, não vai entender, porque isso é o processo da purificação. Por isso que Tiago falou assim, meus irmãos, tende grande gozo quando caírem em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Romanos capítulo 5, versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Quem quer paciência aqui, irmãos? Quem quer ter paciência? Aí vai vir tribulação. Porque a tribulação
vai gerar em você paciência. É doído, né? Mas você sai bom. A escola de Jesus é bem diferente da nossa. Às vezes a pessoa está muito afobado, muito inquieto. Aí Jesus falou assim, não, então eu vou purificar você, eu vou mandar uma tribulação. Aí tribulação você começa a orar. Aí vem a paciência. Ou perseverança. E essa palavra perseverança, do grego é hipomone. Hipomone não é uma capacidade, simples capacidade de suportar adversidades, mas sim a capacidade para transformá-las em grandeza e glória. Isso é paciência. Paciência não é somente a capacidade de suportar adversidades, mas sim a capacidade de transformá-las em grandeza e glória. Quando você tem a paciência, você está sendo gerado na tribulação, está gerando a paciência, você adquire por Deus a capacidade de transformar a luta em bênção, a prova em vitória. Quando nós entendemos isso, por isso que Jesus está nos falando pela sua palavra, segundo, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Deus prova a nossa fé. Deus provou Abraão, gente. Olha o que Deus disse para Abraão. Abraão, toma teu filho, teu único filho, leve ao monte Moriá e sacrifique ele a mim. Eu já disse aqui para os irmãos, Deus falou para Abraão, toma o teu único filho. Isaac era o único filho dele. Ele tinha outro filho. Quem era ele? Ismael. Mas Deus falou assim, você tem outro filho que você menosprezou. Eu sei, Deus trabalha assim de uma forma assim, que ele sabe dar o checkmate. Então você toma esse menino do seu coração, leva ele para o monte e se sacrifica, porque Deus queria provar, ver até onde Abraão ia. E Abraão foi resoluto, deixou ali os seus servos, por 3 dias ele caminhou junto com Isaac para o Moriá. 3 dias. Por que 3 dias? Porque Deus não quer culto emotivo. Deus quer culto com raciocínio. Por 3 dias Abraão pensando assim, vinha as indagações. Eu vou sacrificar meu filho. Aí vinha a fé. Não, mas a promessa é com Isaac, não é com Ismael. E Hebreus diz que Abraão creu em Deus e ele sabia. Na concepção dele, Hebreus, me parece capítulo 11, diz que ele entendia que Deus iria trazer dos mortos Isaac, mas Deus iria fazer cumprir a sua palavra. Na concepção de Abraão, Abraão ia imolar Isaac, matá-lo, sacrificá-lo, e depois de morto, decapitado e queimado, Deus ia trazer a vida de volta. Abraão tinha essa fé. E quando Abraão pegou o cutelo e foi para fazer o que queria fazer, Deus bradou, o anjo bradou, não faça isso, porque agora eu sei que tu temes a Deus. E quando Abraão pegou e viu, tinha lá um cordeiro, representando Jesus, o cordeiro substituto, que morreu no meu e no seu lugar. E Deus agradou tanto da atitude de Abraão, o Monte Moriá ficou desprezado por alguns anos, até chegar Davi, rei de Israel. E houve um dia que Davi contou os homens, e Deus não gostou, e começou a matar as pessoas de Israel. E a Bíblia diz que Davi chega e compra a eira de um homem. Ele diz, eu vou comprar essa eira. E essa eira ficava exatamente no Monte Moriá, o lugar de sacrifício. Deus agradou tanto daquilo que passaram-se os anos, Davi compra aquela eira, e lá Salomão
edifica o tabernáculo, o templo, o tabernáculo, exatamente, segundo alguns historiadores, diz exatamente, no mesmo lugar do sacrifício, Deus construiu o templo. Deus gostou tanto daquela atitude de Abraão, que Deus fez algo extraordinário. E Tiago está dizendo, olha, tende, porém, grande gozo quando caís em várias tentações, sabendo que a prova da vossa paciência, a prova da vossa fé produz a paciência. José é um exemplo de provação. Olha José, invejado pelos seus irmãos, colocado num poço pelos seus irmãos, quando não podia ser pior, foi vendido e foi feito escravo na casa de Potifar. Quando ele pensava não tinha como piorar, ele foi preso no cárcere do rei do Egito. Aparentemente José vivia uma decadência de percas. Ele tinha inveja de seus irmãos, mas estava junto com o pai. Os seus irmãos sabotam ele e colocam ele num poço, longe do pai. Quando a pessoa está muito ruim, chega alguém, um comerciante, eles vendem ele como escravo. Ficou pior. Quando ele está escravo na casa de Potifar, fica pior. Vai para a cadeia. Mas Deus estava fazendo as várias provações, usando essa palavra, multicoloridos. E aquilo Deus estava tecendo algo tão extraordinário para fazer depois de José governador do Egito. Olha o que diz Salmos capítulo 105, versículo 17. Mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. Até o tempo que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar. O dominador dos povos o soltou. E fez o Senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda. O tempo da prova de José foi até o dia exatamente que Deus disse, basta. Basta esse tempo, José. Porque agora chegou a minha vez de eu mostrar a todas as pessoas o quanto eu amo você. A provação, ela traz esse sentido de purificar-nos. E ela vem não para nos matar, ela vem para nos fazer melhor. E o último versículo, ele diz, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A perseverança ou paciência produz três coisas em favor do ser humano. Primeiro, ela o torna perfeito, maduro. Perfeito do grego é teleios, significa perfeição para um determinado e para o propósito dado. Segundo, ela o torna completo, que significa inteiro, perfeito em cada uma das partes. Essa palavra que ele usa aqui, completo, é uma palavra holoqueiros, que significa inteiro, perfeito em cada uma das suas partes. É como se Deus, quando fosse o sacerdote fosse oferecer o sacrifício, ele tinha que pegar uma ovelha perfeita. E Deus estava dizendo assim, olha, tenha porém paciência, tenha porém a paciência, a sua obra é perfeita, sem defeito. Passe na prova, para que sejais perfeitos e completos. Essa palavra perfeito, ela faz com que em nada seja deficiente. Ele usa essa palavra perfeito, essa palavra que ele usa, que terminando aqui, no versículo 4, sem faltar em alguma coisa. Ou seja, que nem nada seja deficiente. Leponomenoi.
Essa palavra usa-se com referência à derrota de um exército, ao abandono de uma luta, ao fracasso em alcançar o ideal que deveria ser julgado. Deus está dizendo assim: vocês vão ser completos e perfeitos. E não vai faltar nada. Deus quer que a gente passe pelas provas e que sejamos aprovados por Ele. É isso que Tiago está dizendo para a igreja. No meio de uma perseguição, os crentes sofrendo, bens espoliados, sofrendo perseguições, alguns estavam sendo maltratados, torturados, e Tiago está dizendo assim: olha, fique alegre, fiquem felizes, Deus está no comando. E essa palavra eu trago para o seu coração hoje. Essa prova que você passa, que não é uma só, são várias, coloridas. Viu? Quando você passar por várias lutas, um irmão, quando eu apacentava o bairro Miranda, ele era muito simples, eu gostava muito dele. Ele chegava lá em casa: pastor, lá eu estou passando uma luta. E já tem mais de 25 anos, tem bem? Isso aí, 20 e poucos anos. Eu estou passando uma luta, pastor. Eu achava tão bom, sabe? Às vezes ele chegava lá em casa, ele gostava, ninguém ouvia ele, né? E eu ia ouvir ele. Tinha dia que eu chegava tão cansado, mas tão cansado. E ele começava a falar, mas eu não parava. Aí eu falava: Jordanino, eu vou fechar os olhos aqui, mas eu estou te ouvindo. E às vezes eu dormia, irmãos, de canseira. Mas eu acordava que dando cada glória. Assim diz o Senhor. E já profetizando para mim, eu achava aquilo um espetáculo, né? Dormiu no Senhor, um homem que não tinha nada, mas tinha tudo. A casa dele era muito simples. Até a igreja nós construímos uma casa para ele, de tão simples que era um barraco que, quando chovia, a telha tinha telha Eternite, telha Plan e lata. E nós juntamos os irmãos lá, da congregação do bairro Miranda, construímos uma casa para ele. E antes dele morrer, ele morreu, a casa dele estava ali prontinha. E ele falou para mim assim: pastor Lael, a minha esposa, pastor, ela talvez não vai ficar aqui não. Mas ela fica um pouquinho aqui, vai para a casa dela, sai, volta. Mas o meu desejo, do meu coração, é que eu deixe uma casa digna para minha família antes de eu partir. E Deus ouviu a oração dele. Porque quando a casa ficou pronta, passou um mês, Deus levou ele. Porque Deus realiza os desejos da oração de um servo fiel. O Deus que servimos é um Deus que permite a prova, não para nos ver derrotado, mas para a gente ser mais resiliente e fortes para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e que essa palavra venha alimentar a sua alma nesta noite.